Há poucas horas, se soube da notícia de que uma nuvem de gafanhotos de 10 quilômetros passou pela Argentina e pelo Paraguai, destruindo plantações. A notícia é que a probabilidade desses gafanhotos afetarem o Brasil é bem pequena, até porque o primeiro estado seria o Rio Grande do Sul e até agora eles não chegaram lá. A questão é que, quando se foi falado em coronavírus na China, antes mesmo de chegar ao Brasil, a OMS falou que a doença não era contagiosa e que não tinha perigo nenhum de transmissão. Porém, algo surpreendeu o mundo inteiro. Quem diria que a Covid-19 afetaria o mundo todo? Começa assim, a notícia vem, manda a população ficar calma, alerta que o risco é muito pequeno e então algo inesperado acontece. Dios mío, no se ve, boludo. No Egito, tivemos 10 pragas na seguinte ordem. A primeira foi a transformação da água do rio Nilo em sangue. A segunda foi a invasão das rãs. A terceira foi os piolhos. A quarta foi as moscas. A quinta foi a morte do gado. A sexta foi chagas. A sétima, chuva de pedras. A oitava foi a nuvem de gafanhotos. A nona foi a morte dos primogênitos. Não há uma única explicação científica que comprove as 10 pragas relatadas na Bíblia. Se pararmos para pensar bem, a primeira praga já aconteceu atualmente e foi a Covid-19. Mas qual seria essa praga comparada à Bíblia? Seria a última, no caso, a morte dos primogênitos. O significado de primogênito é aquele que nasceu primeiro ou primeiro filho de um casal. Ou seja, na contemporaneidade, aplicando isso a grosso modo, o primeiro filho de um casal seria o mais velho. Então, quem mais morreu na época de pandemia da Covid-19 realmente foram os mais velhos. É como se as pragas estivessem ocorrendo como cita na Bíblia, só que com algumas diferenças e de uma forma inversa, da última para a primeira, seguindo essa ordem contrária. A próxima praga seria a nuvens de gafanhotos, que no caso já pode ou não se concretizar. Quando eu falo se pode ou não concretizar, não é apenas afetar um pequeno país, mas sim alguns países ou até mesmo o mundo inteiro, como a Covid-19 afetou. Mas vamos supor que essa praga se concretizou, afetou o mundo, matou milhões de pessoas de fome por ter afetado as lavouras e plantações. Caso ocorra a terceira praga, na ordem, a terceira praga seria a chuva de pedras. Como essas profecias não têm uma ordem direta, poderia ser também qualquer uma das pragas citadas anteriormente. A pergunta que não quer calar é: devemos confiar em especialistas que dizem que não devemos nos preocupar? E se for a hora de começar a ter que realmente estocar comida? E se as coisas saírem de controles como ocorreu na Covid-19? Até onde se sabe, não existe nenhuma forma de prevenção contra esses insetos. Além disso, o clima no sul do Brasil está totalmente favorável à vinda deles. Quando a gente menos espera, o pior pode acontecer. Devemos nos ater ao fato de que a reprodução de um gafanhoto é de apenas 30 dias, ou seja, a proliferação desses insetos é extremamente rápida. Se pararmos para pensar, uma praga de gafanhotos poderia afetar países em apenas poucos meses. Digamos que em 3 meses essa nuvem chegue ao Nordeste. Do sul para o Nordeste, essa prole já teria se expandido e triplicado o seu grupo. A atual nuvem de gafanhotos chega a ser 10 quilômetros. Daqui a 2 meses, ela poderá se chegar de
de 20 a 30 quilômetros, levando em conta de que alguns ficariam para trás. Devemos lembrar também que o ciclo de vida desses insetos duram 6 meses. Então pense bem, a Covid-19 já afetou o Brasil há mais de 4 meses. O previsto para que tudo se normalize seria de agosto a setembro, totalizando mais ou menos de 6 a 7 meses, 8 meses, digamos por aí, de pandemia. Então faz todo sentido de que essa proliferação de insetos poderia durar um semestre inteiro, afetando grandes lavouras, plantações e gerando o caos da fome nos países. Aproximadamente 1 km² de nuvem de gafanhoto pode ter até 40 milhões de insetos, que consomem em um dia pastagens equivalentes ao que 2.000 vacas ou 350 mil pessoas comem, segundo o engenheiro agrônomo argentino Héctor Medina. Então pensa comigo, quantos milhões de pessoas seriam afetadas? Pois não estaríamos preparados. Estamos começando a sair de uma pandemia na qual afetou o mundo inteiro, e essa não seria uma boa hora para mais coisas ruins acontecerem simultaneamente.